Eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é mais um daquele da série de livros que eu usei na minha monografia e que eu achei que seria interessante de trazer para um episódio especial e falar sobre cada um deles separadamente, né? A gente já teve aqui o livro Rota 66, escrito pelo Caco Barcelos, e hoje eu trago um livro que foi muito difícil de ler, foi bem complicado, mas que foi muito importante e que foi, então, um dos 3 livros que eu trabalhei na monografia, que é O Todo Dia, a Mesma Noite, escrito pela jornalista Daniela Arbex, e que fala sobre o incêndio na Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e que vitimou mais de 200 pessoas, 200 jovens, no ano de 2013. Então fazem 7 anos já que isso aconteceu. Foi no dia 27 de janeiro de 2013. E foi uma coisa que tomou uma proporção nacional com razão, mas que desde o início aqui no Rio Grande do Sul foi um dia muito complicado. Todos os jornais, assim, todas as rádios, estava tudo focado em dar essa notícia, porque a cada momento, infelizmente, aumentava o número de vítimas e depois de alguns anos foi feito então esse livro para contar um pouco sobre a história tanto das vítimas quanto dos familiares desse acidente, desse incêndio horrível. E eu achei interessante utilizar o Todo Dia a Mesma Noite como um dos livros que eu pude colocar como livro-reportagem e como estudo de jornalismo humanizado, justamente para dar um rosto, para dar um nome, para saber quem eram algumas das 242 pessoas que perderam a vida nesse dia. Então eu achei que seria válido usar e foi assim, como eu falei antes, muito difícil, muito triste de ler, porque são coisas muito explícitas, tu consegue imaginar às vezes, sabe, o que é colocado ali. A Daniela escreve de uma forma muito clara, mas assim, clara mesmo. O que que a pessoa passou ou o que que o familiar viu, sabe? Então, várias vezes foi complicado de continuar a leitura. Não é um livro longo, tá? É um livro que até é curto, ele é dividido em 16 capítulos, e cada um dos capítulos é focado em uma família, uma vítima, numa história diferente, sabe? Mas apesar de ser dividido em 16 capítulos, cada uma das histórias acaba se interligando de alguma forma. Ou uma das vítimas era conhecida de outra pessoa que aparece num novo capítulo, ou os familiares se conhecem, ou eram amigos, estudavam no mesmo curso, foram juntos para a festa, sabe? Acabam se interligando de alguma forma, é bem interessante de acompanhar. Não passa um momento em que não seja triste de ler, mas é muito interessante de saber mais sobre essas pessoas, sabe? Que não são só aquele 242, são pessoas atrás desse número. E esse livro da Daniela eu achei muito importante para dar esse rosto, dar essa personificada nos números. Quando eu fiz a minha monografia, eu separei 7 dos 16 capítulos para analisar alguns trechos da forma como era escrita, como era colocado o relato das pessoas, porque era muito cru mesmo, como eu falei lá no Rota 66, que falava claramente como a vítima estava, aonde o tiro bateu, o que que perfurou, como que ela foi encontrada. Nesse livro vai, acho que até mais além, não tem como comparar, na verdade, porque são coisas diferentes, né? Mas deixa muito claro, muito nítido o estado em que se encontraram os corpos de grande parte das vítimas que são relatadas. Eu não vou ler aqui no episódio de forma alguma o que eu tive que ler, o que eu tive que escrever para retirar do livro. Eu indico de toda forma que ele seja lido, sim, ele tem a versão virtual também, se tu não quiser a física, mas que tu vá preparado, a cabeça, o estômago também e o coração, porque tu sabe lendo cada uma das histórias que não é uma coisa ficcional, é uma coisa totalmente real, não foi uma história criada. É o relato do que aconteceu e de como que estavam cada um desses personagens que existiram de fato, sabe? Então, é muito triste, é muito assim pesadíssimo de ler, mas tu quer saber mais sobre essas pessoas, tu quer saber quem elas eram antes de se tornarem as vítimas desse incêndio, tu quer saber o que que os familiares fizeram, como que eles estão. Então é bem importante, eu diria que é importante o trabalho que foi feito, sabe?
Mas eu lembro também que enquanto eu lia, houveram algumas partes onde eu achava que estava sendo muito, assim, escancarado. Eu acho que não precisava detalhar tanto, porque, assim, como eu falei, o que eu mais estou falando aqui nesse episódio é sobre como é pesado o jeito que foi escrito, né? Que é interessante para saber. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que foi muito impactante, porque tanto eu quanto a professora, que foi a minha orientadora de monografia, a gente pensou que, assim, um familiar pega esse livro, um familiar das vítimas, tá? Pega esse livro e aí ele vai reviver isso que está escrito no livro de uma forma ainda pior, porque vai trazer lembranças que talvez ele tenha já deixado meio adormecidas, sabe? Então tinha vezes assim que eu pensava, talvez não precisaria ter sido escrito dessa forma, sabe? Poderia ter sido menos detalhado o estado da pessoa, poderia. Eu acho que poderia poupar não só o leitor comum, mas o familiar mesmo, que quisesse saber o que é que foi escrito sobre o filho, sobre o primo, sobre o parente, sobre o amigo no livro, entende? Eu até tenho, assim, enquanto eu gravo, tô dando uma olhada meio por cima, assim, na minha monografia, onde eu falo sobre esse livro, e tem uma parte até que eu falo sobre isso, sabe? Que se torna meio sensacionalista. Às vezes a abordagem é interessante, é importante, foi necessário que esse livro existisse, com toda certeza. Não estou desmerecendo a existência, não, de forma alguma. Mas se torna um pouco além, às vezes, sabe? É meio forte demais. Eu lembro que eu comento que, diferente do Caco em Rota 66, e do Drauzio Varela em Prisioneiras, que é o próximo livro que eu vou trazer aqui para comentar sobre, que foi o terceiro livro que eu utilizei. Nesse livro, no Todo Dia Mesma Noite, a Daniela não se faz presente. Ela é só a narradora da história, ela não é personagem, já que, afinal de contas, ela não estava presente quando grande parte das histórias ocorreram. Então, ela nos conta o que foi passado para ela, mas ela não estava lá no momento em que aconteceu, tá? Então ela acaba sendo a narradora que vai entrelaçando essas histórias, vai contextualizando bastante. Enquanto a gente vai lendo, a gente recebe muito contexto de o que estava acontecendo na época, quem que governava o país, por exemplo, que medidas foram tomadas. Ela nos conta, nos dá toda a base necessária, isso é muito importante. E a gente consegue se colocar na história de alguma forma, sabe? No tempo e no espaço, tu consegue te localizar com certeza. Então, isso sim é importante. Ela é narradora, ela vai te dando todo o contexto que tu precisa, mas por várias vezes a descrição eu achei um pouco sensacionalista, porque eu chegava a me sentir mal. Eu não estava vendo as fotos, eu não estava, sabe, eu não tinha acesso a esse tipo de material, eu estava só lendo. Mas ainda assim eu ficava mal, porque era um detalhamento que era muito sofrido. Não sei se era necessário. Foi importante para poder imaginar e entender a gravidade? Foi. Mas eu acho que passou um pouco do ponto, sabe? Apesar de ser um livro importante. Sobre isso, sobre o sensacionalismo, eu lembro que eu falei sobre, e eu falo assim, dessa forma, quer ver? Ler com tal riqueza de detalhes sobre o estado dos corpos encontrados logo no início das buscas fere a imagem das vítimas, na memória de seus familiares, já tão lesados emocionalmente pela tragédia. E se encontra nesse ponto o jornalismo literário, tendendo mais para o lado do sensacionalismo, do que de fato para uma narrativa literária. Então eu apontava isso. A minha orientadora também me alertou para esse ponto. Ela disse: tu tem que analisar criticamente. É um livro importante, ele conta a história, sim. Mas se tem detalhes que tu acha que não precisariam estar ou que passaram um pouco do ponto, tu pode colocar isso no teu trabalho. E eu coloquei, então eu acabei colocando, né, que acabava tendendo para o sensacionalismo em alguns pontos, mas que isso não desmerecia o valor do trabalho da Daniela de nenhuma maneira. E eu ainda fechava, então, uma parte de uma das análises e eu falava que um incêndio desse tamanho, que ele já nos dá, né, uma dimensão, a gente já consegue imaginar que foi grave, que deve ter sido uma cena horrível para quem estava lá vivendo isso e conseguiu sobreviver, porque ele vitimou mais de 200 pessoas. Então, tendo isso em mente, não precisaria, não se fazia necessário informar para o leitor de um jeito apelativo, sabe? Eu não vou, de novo, eu não vou detalhar aqui, eu não vou falar trechos que eu separei para analisar na minha monografia, porque é forte, muito forte, assim. Coisas que
assim, tu consegue visualizar, fica visual demais quando ela fala sobre, e eu também não pretendo ler de novo. Então, assim, se for do teu interesse ler o livro para saber, se tu quer saber, conhecer essa história um pouco mais a fundo, fora o que passou nos jornais, nos noticiários, né, que era o número de pessoas e o que aconteceu para que esse incêndio surgisse, tu quer saber mais, esse livro te conta muito bem. Só que tu tem que ter, assim, só que tu tem que estar total preparado para os detalhes, porque vai chegar um momento que vai te pesar o estômago e tu vai ter que parar e continuar depois. Mesmo sendo um livro realmente curto, não é longo, já disse isso antes, mas eu reforço, mas por ser algo pesado, tu vai ter que dar umas paradas, assim, para poder digerir a história, porque não é fácil. Se teve uma coisa que não foi fácil para ler esse livro, sabe? Mas então, por que que eu li esse livro? Por que que eu analisei, né? Chegou esse ponto do episódio e eu tô falando dele dessa forma. Porque eu acho que, assim, geralmente a gente costuma ler um livro, ver uma série, um filme, não sei, consumir algum conteúdo e nem sempre a gente vai ter um pensamento crítico sobre ele. Eu me coloco muito nessa questão. Geralmente eu consumo alguma coisa só para passar o tempo, para que eu descanse, para que eu não precise pensar muito sobre, sendo assim muito sincera. Mas tem coisas que quando tu vê, por exemplo, um filme ruim ou um filme que te deixa mal porque era muito maluco, tu fica, nossa, meu Deus, por que que eu fiz isso? Nossa, mas por outro lado tu pensa, não, mas foi legal para eu saber como é, para eu poder conversar sobre, se alguém quiser comentar sobre esse assunto, eu vou entender. Eu meio que passei por isso com Todo Dia Mesma Noite. É um livro interessante, é um livro que te conta toda a história, realmente te detalha muito, tudo, tudo, tudo é importante pelo contexto histórico, é importante para saber o que aconteceu com as pessoas que causaram o incêndio, para saber com os familiares das vítimas, para saber pelas próprias vítimas mesmo. Mas por outro lado, não tinha como não apontar em algum momento do meu trabalho que ele detalhava demais, que passava do ponto, que assim, só faltou eu escrever que eu me senti mal lendo pelo grande detalhamento dos corpos que vinham sendo encontrados. De toda forma, Todo Dia Mesma Noite é de fato um livro muito importante para entender o que aconteceu na época e como se desenrolou depois a história, com todos os parentes, todas as pessoas envolvidas no caso. Mas se tu ir lendo sabendo que vai ser pesado, que vai ser complicado de ler em vários momentos, tu vai conseguir passar essa leitura com certeza, tu vai conseguir chegar até o final dela. Vai estar com o estômago um pouco embrulhado, eu não vou negar, deixei isso bem claro, né? Mas foi fundamental, assim, para minha pesquisa e para que eu pudesse concluir a minha monografia ter esse outro contraponto, sabe? Essa outra forma de trazer os relatos de uma forma mais vívida, ainda que eu tenha realmente algumas críticas a fazer sobre isso, como eu fiz de fato na minha monografia no meu trabalho. Bom, o episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham achado pelo menos um livro interessante, uma leitura que pode ser bem curiosa e muito importante mesmo para saber como as coisas aconteceram e não só ficar focado que aconteceu um incêndio e que nesse incêndio foram vitimadas 242 pessoas. É importante para saber quem elas eram e conhecer um pouco mais sobre as histórias delas. É sobre isso, sabe? O livro e a intenção de humanizar esses relatos e essas pessoas. Bom, eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!